as lições desse livro, né? Livro de Jonas. Bem no capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então Jonas, ele era um profeta naquela geração, e Deus precisava fazer algo com a cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Deus conta com os profetas e hoje Ele conta com cada um de nós, né, seu povo. E Deus pega e fala assim: Jonas, te levanta e vai para a cidade de Nínive e clama contra ela. E Jonas pegou, se levantou, mas ele tinha um plano. Gente, se a gente olhar no mapa, né, aquele mapa de antigamente, daquele tempo, Nínive está para cá e Tarsis está para cá. Ele foi para o lado oposto. E o motivo dele ter ido para Tarsis era fugir da face de Deus. Ele foi lá, né, todo espertinho, foi até Jope, que era uma cidade que tinha, né, o mar, era uma cidade portuária, e ele viu o navio lá, comprou a sua passagem e, né, meu plano, fugir da face do Senhor. E o que eu fiquei pensando nessa história, tipo assim, Jonas achou que Deus tinha ou conseguia olhar só para Israel? Não tem lógica, né? Tipo, lá em Tarsis, Deus não me consegue me enxergar, Deus não consegue me ver em Tarsis. Qual a lógica de sair de Israel? Fugir da face do Senhor? Então, assim, Jonas, ele ficou meio bobo, né? Ele, como um profeta, ele sabia muito bem que de Deus não se esconde. Mas o seu plano é: eu vou pegar um navio e vou para Tarsis. E ele comprou a sua passagenzinha e estava ali fugindo da face do Senhor. E, gente, na desobediência não tem como as coisas darem certo. O lugar da desobediência é o lugar da nossa derrota. Não tem como dar certo o caminho da desobediência. E outra coisa que é impossível é se esconder de Deus. De Deus não se esconde. Não há como se esconder de Deus. E isso é muito bom, porque Deus sempre estará com a gente. É uma coisa assim que eu fico pensando, né? Não importa para onde eu vou, Deus estará lá. Se eu estou aqui no Brasil, falando com Deus em português, Deus me ouve. Mas se por algum motivo eu mudar lá para o Japão, que é a outra extremidade da terra, Deus vai me ouvir lá. Em todo lugar Deus está. E isso é muito bom, porque em todo lugar Ele pode cuidar da gente, Ele pode nos socorrer. Só que isso é bom para quem é amigo de Deus. Mas isso é terrível para quem é inimigo de Deus. Porque significa que ninguém pode se esconder dele. Ninguém pode evitar Deus. A Bíblia diz que a gente veio dele, todos nós. E um dia todos nós voltaremos para ele. Mas Sami, e quem não for de Deus vai voltar para Deus? Vai voltar para ser julgado por ele. A gente veio dele e um dia voltaremos para ele. Uns para ser julgados na condenação eterna e outros para estar com ele desfrutando da sua glória. Mas todo mundo veio a essa terra por meio do poder de Deus e voltará para prestar contas a ele.
Então, gente, não há como fugir de Deus. Não importa. A melhor coisa é você dizer: Deus, eu me rendo, eu quero ser teu amigo e eu quero fazer as pazes contigo, porque não há como fugir de Deus. E Jonas achou que poderia fugir de Deus ali, né? E aí, irmãos, continuando aqui no versículo 4, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, né? E fez uma grande tempestade. E essa tempestade era tão grande que o navio estava para quebrar. E, irmãos, eu acredito assim que foi uma tempestade de repente. Não foi uma tempestade que foi se formando. Eu acho assim que Deus quis deixar bem claro para Jonas: eu que estou fazendo isso. E você sabe muito bem o motivo. E o que é que Jonas fez diante disso? É muito interessante o que Jonas fez. No versículo 5, diz assim: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, na hora que eu estava lendo esse livro, né, li várias vezes, eu achei interessante, eu me lembrei de Jesus. As duas pessoas que no meio de uma tempestade dormiram foi Jesus e Jonas. Quando Jesus dormiu no meio da tempestade, os discípulos: mestre, mestre, acorda, a gente está perecendo. E Jonas também foi acordado aqui, né? Jesus dormiu porque Jesus sabia o propósito dele. Jesus sabia que ele não iria morrer afogado. Jesus sabia que ninguém nessa terra poderia tirar a sua vida. Ele sabia exatamente o plano do Pai para ele. E ele estava dormindo debaixo do propósito e debaixo da obediência. Quando Jesus estava dormindo na tempestade, ele estava tranquilo e calmo. Já Jonas, o que fez Jonas dormir, eu entendo assim, que Jonas, ele sabia que ele estava em desobediência. E é interessante aqui que todo mundo começou a clamar o seu Deus. E aqui, irmãos, era um navio de pessoas estrangeiras. E o mundo naquela época, todas as nações eram politeístas, ou seja, tinha vários deuses. Então todo mundo que estava ali com medo do navio afundar, começou a clamar pelo seu Deus. E Jonas, ele viu aquilo tudo e falou: eu estou fugindo do meu Deus. Eu não vou poder clamar para ele, porque eu estou fugindo dele. Então eu vou lá para o porão, dormir e esperar o navio afundar e morrer. Acabou. Jonas dormiu na desistência. Jonas não estava descansando. E eu até dei uma pesquisada, irmãos. Quando uma pessoa está extremamente triste ou está meio depressivo, muitas das vezes o que vem sobre a pessoa é um sono, uma sonolência profunda. Então Jonas não estava dormindo o descanso do profeta que crê em Deus. Ele estava triste, sabendo que estava desobediente e que não tinha como clamar a Deus, porque ele estava fugindo de Deus e ele sabia que aquela tempestade era por causa dele. As pessoas do navio, elas entenderam que aquilo não era comum. Elas entenderam que alguma coisa estava errado. Algum Deus estava irritado. Eles não sabiam qual era, porque para eles tinha um monte de Deus. E aí eles estavam: algum Deus está irritado.
com alguém que está nesse navio. E eles decidiram lançar sorte, né? E a sorte, né? Tipo fazer um sorteio. Aí tiraram, eu estou ilustrando, irmãos, tiraram o papelzinho e estava escrito Jonas. Eu estou ilustrando. Mas a sorte caiu em Jonas. Aí quando a sorte caiu em Jonas, eles perguntaram assim para Jonas: o que é que você faz? De onde você vem? De que povo tu é? Aí Jonas começou a falar. Olha qual foi a resposta de Jonas. Lá no versículo 9, ele falou assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí, irmãos, quando Jonas falou isso, diz que os homens ficaram, né, se encheram de temor. Tipo assim, eles compararam o Deus de Jonas com o Deus deles. E eles falaram: eu nunca tinha ouvido de um Deus tão poderoso. Eles ficaram assim: e aí, o que é que a gente faz contigo? E Jonas, irmãos, falou assim: me lança na água, me lança no mar. Para mim, isso mostra como Jonas estava tipo assim: eu não tô nem aí pra minha vida. Não me importa se eu morrer. Pode me lançar. Mas aí, no versículo 14, olha o que é que está escrito. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles ficaram na dúvida, tipo assim: gente, eu tô com medo do Deus dele, e eu tô com medo de eu pegar esse homem, lançar no mar e ele matar a gente. Aí eles foram humildemente e falaram: Senhor, não nos faça perecer, e não coloca o sangue dele sobre nós. Mas a gente, se o Senhor trouxe isso, a gente vai fazer alguma coisa. Aí eles levantaram Jonas, né? Acho que um pegou numa perna, outro pegou em outra, outro pegou no braço e jogou Jonas. Sim, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Ficou tudo calminho, né? Tudo calminho. E aí, no versículo 16 fala assim: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. É interessante que mesmo Jonas, na desobediência dele, serviu de testemunho. Aqueles homens, eles não conheciam o Deus de Israel. E aí Jonas apresenta a Deus de uma forma muito interessante. Ele fala assim: eu temo ao Deus do céu. E ele fala assim: que criou, né, o mar e a terra seca. Irmãos, aqui na terra, ou você está no mar, ou você está na terra seca. Ou seja, Deus é Deus de todos os lugares. E aí, esses homens, eles não foram mais os mesmos. Aqueles homens, depois desse acontecimento, eles sacrificaram e fizeram votos a Deus. E eu tenho certeza que aqueles homens entenderam que o Deus de Israel era o Deus de tudo. Eles não precisavam mais de um Deus para colher bem as suas lavouras. Eles não precisavam de um Deus para sarar uma ferida. Deus de Israel era o Deus do mar e Deus da terra. Se eu preciso do socorro no mar, o Deus de Israel pode me socorrer. Se eu preciso de um socorro na terra seca, o Deus de Israel pode me socorrer. E é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.
de todos os lugares, de todos os momentos. Ele é o nosso Deus. E continuando aqui, irmãos, a jornada de Jonas, né? Aí Jonas foi lançado no mar, talvez desistido da vida. Aí no versículo 17 diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E aí, irmãos, no versículo 5 diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. É interessante aqui que Jonas talvez queria morrer, mas Deus falou: não, Jonas, eu comecei um embate com você, e não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Gente, aquele grande peixe é a misericórdia de Deus para com Jonas. Jonas é a misericórdia de Deus para com Nínive. Lançar Jonas no mar é a misericórdia de Deus para com os outros que estavam no navio. E o grande peixe é a misericórdia de Deus para Jonas. Porque Deus poderia muito bem falar: Jonas, então morra, eu vou levantar outro. Mas Deus teve misericórdia de Jonas. E Deus pegou e falou, né? Eu estou interpretando aqui como a gente entende, né? Jonas, você vai quebrar esse teu orgulho e você vai sim a Nínive. E aí aquele grande peixe tragou Jonas. E é interessante que Jonas diz assim, que ele, do ventre do inferno eu gritei. Irmãos, que cena, né? No ventre do inferno, no ventre do peixe, Jonas está lá gritando. Deus, ele estava 3 dias e 3 noites, irmãos. O mau cheiro que estava ali dentro, tudo escuro. E diz assim que alga se enrolava na cabeça dele. E ele gritando, e ele desesperado. E o peixe também: Senhor, quando é que vai acabar essa prova desse homem? Que para mim também tá difícil. E aí, 3 dias e 3 noites, Deus tratando com aquele homem, com aquele profeta, quebrando ali o orgulho dele, dizendo: Jonas, tu consegue fugir de mim? Não, não consigo. Aí, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, Jonas finaliza a oração dele dizendo assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Ou seja, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou chegar lá em Israel e eu vou sacrificar em gratidão a ti. Continuando: o que votei te pagarei, do Senhor vem a salvação. Aqui não diz que voto que ele fez, mas eu suspeito que foi assim. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou em Nínive. Eu acredito que pelo menos um dos votos foi esse: me tira daqui que eu vou até Nínive. E aí, irmãos, no versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aí Jonas saiu daquela situação e continua a história. No capítulo 3, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Irmãos, no capítulo 1, versículo 1,
Deus fala assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa era a rota. Aí Jonas se desviou completamente. E Deus, com muita misericórdia, aceita Jonas voltar. E Deus, ele usa exatamente as mesmas palavras. Levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Sabe, irmãos, isso mostra que Deus tem propósitos. Deus não vai mudar o propósito dele por causa de ninguém. Nós não dobramos Deus, é Deus que nos dobra. Deus não vai mudar os planos dele. Somos nós que temos que ceder os nossos planos e se adequar aos planos de Deus. E aí Jonas voltou para a mesma frase: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. A Bíblia diz que o arrependimento é a gente voltar para o lugar de onde a gente caiu. Lá em Apocalipse, quando Jesus está falando com a igreja de Efésios, ele fala assim, né? Arrepende-te e volta ao lugar de onde caíste. Jonas voltar a ouvir essa frase, é ele voltar para o lugar de onde ele caiu. Na primeira vez ele se levantou, foi para Jope para ir para Tarsis. Agora ele se levanta e vai para Nínive. A melhor coisa, sabe? Eu não sei o que Deus possa estar direcionando para a sua vida, mas faça o que Deus te direcionar. Porque essa história aqui não é à toa, é Deus nos mostrando que a gente vai sofrer muito se a gente ir por outro caminho. É muito melhor a gente voltar e seguir o caminho que Deus tem para nós. Ser amigos de Deus e dizer: Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu vou. E pedir para Deus colocar a mão no nosso coração para obedecê-lo naquilo que a gente não quer. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí, irmãos, vamos continuar aqui no capítulo 3, versículo 4. Aliás, eu vou ler o 3 de novo, diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, né? Ou seja, para eu atravessar toda Nínive, eu tinha que andar 3 dias. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Então, ele caminhou mais ou menos ali só 1 dia, pregando, né? Falando para as pessoas. Eu acredito que ele era rápido. Tipo assim, era para ele caminhar. Vem aqui, gente, deixa eu falar. Mas ele estava ali querendo se livrar daquilo. Tipo, eu vou pagar o voto que fiz, mas eu não vou fazer isso aqui com muito zelo, não. E aí, ele percorreu 1 dia e ele falava assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgasse em toda a Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto
nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, Nínive tinha 120 mil homens. Eu acredito que se contasse com as crianças, né, com as mulheres, chegava, sei lá, 150. Eu sei que era a maior cidade da época. Nínive era a capital do Império Assírio. Então era uma cidade assim, era maior. Ela era uma grande cidade, cheia, rodeada de muralhas. E Jonas chega ali e faz aquela pregação. Irmãos, e aqui diz que todos, na hora que o rei ouviu aquela pregação, o rei levantou lá do trono, tirou as roupas reais, se vestiu de pano de saco, sentou nas cinzas e deu um decreto. E o decreto era: todos os homens e até os animais vão jejuar. Nenhum boi vai comer, nenhuma ovelha vai para o pasto. Eu acredito, irmãos, que as pessoas ali amarraram todos os animais, né? Prendiam a boca dos animais, das ovelhinhas. Os animais, sem saber o que estava acontecendo, com fome, berrando os que estavam presos, os que estavam com a boca, o que é isso? E todas as pessoas daquela cidade, do rei ao menor, estavam vestidas de pano de saco. Estavam sentados em cinza. E o rei falou assim: que eles devem clamar fortemente a Deus. Irmãos, quando eu estava lendo, né, esse livro e preparando a ministração, eu comecei a imaginar aquela cidade, né? Mais de 120 mil pessoas. Imagina 120 mil pessoas chorando e clamando fortemente. O rei falou: eu quero que clamem fortemente. Era para gritar: Deus, tem misericórdia de nós. Imagine a voz dos homens. Ali era a capital do Império Assírio. Era onde os homens fortes dos exércitos ficavam. Então imagina um grito, sabe? Toda uma cidade gritando e clamando: tenha misericórdia de nós, Deus de Israel, tenha misericórdia. Gente, aquele clamor foi único. Nem os momentos de arrependimento de Israel foram tão fortes. Aquela cidade, ela tremeu diante de tanto arrependimento. E a gente vê aqui o motivo pelo qual Deus queria tanto e não desistiu. Eu quero que tu vá lá. E sabe por quê, irmãos? No último versículo do livro, Deus fala que aquele povo, eles não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Aquele povo, Jonas não precisou passar 3 dias pregando. Em um só dia, o povo todo se converteu. Deus sabia que tudo que aquele povo precisava conhecer era Deus. Aquele povo precisava ouvir sobre Deus. E às vezes, irmãos, é porque não dá para explicar tudo, mas Nínive era a capital do Império Assírio. E aquele império era cruel. Ele foi conhecido como um império cruel. Ele matava os seus adversários, abria a barriga das mulheres, decepava. Eles eram cruéis.
Às vezes, a gente olha para algumas pessoas e fala, não tem solução. A gente, como Jonas, se acha muito bom perto delas. Sei lá, às vezes a pessoa, uma prostituta, sabe? Pessoas drogadas, viciadas, e a gente fala, e Deus olha o coração deles e sabe que tudo que eles precisam é saber 1% do que a gente sabe. Tudo que Deus quer é que aquelas pessoas conheçam Ele, porque Deus sabe que elas vão se arrepender, que elas estão escravas do pecado, porque elas não conhecem ao Deus verdadeiro. Então, irmãos, Deus, Ele conhecia aquelas pessoas e sabia que bastava a pregação chegar lá, elas iriam mudar de vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, elas estavam clamando, né? Às vezes eu brinco lá em casa, quando a gente vai fazer algum jejum, aí eu olho pro gatinho e falo, gatinho, tu tinha que jejuar, porque todo dia de manhã eu acordo, geralmente quando eu vou pra mina, acordo 4h20. Na hora que eu abro a porta, ele entra. E aí, ele quer ração. Aí eu fiquei imaginando, né? Os animais daquela cidade. Irmãos, eu não sei como é que o gato lá de casa agiria num jejum desse. Mas todos jejuaram em Nínive, até os animais. E essa experiência, esse arrependimento foi tremendo. Diz assim no versículo 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Que avivamento, né? Que avivamento. Ver a maior cidade, a maior metrópole daquela época, toda se render a Deus. Isso, para mim, é o principal avivamento da Bíblia. Tipo assim, de alcançar mesmo quem está perdido. É o maior avivamento relatado na Bíblia. E é interessante que o profeta, o porta-voz desse avivamento, não queria estar ali. Aí, irmãos, o capítulo 4 é um capítulo bem interessante. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, a gente fica assim, sem entender como é que Jonas teve uma reação dessa. Aqui a gente entende por que Jonas fugiu. Quando Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, vai lá em Nínive e diz que eu vou destruí-los. Jonas calculou: eu vou lá e eu vou pregar, e se ele se arrepender, eu tenho certeza que Deus vai perdoá-los. Ele falou assim: Deus vai perdoar, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é longânimo, Deus é piedoso. Gente, esse é o nosso Deus. Sabe, esse Deus que perdoa, Deus é bom. Deus é bom. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Ele é bom. E Jonas sabia disso. Irmãos, mas Sâmia, por que Jonas não queria que Deus perdoasse? Porque o povo de Nínive era mau. O império assírio, irmãos, era mau.
Hoje, na nova aliança, a gente precisa orar para que os nossos inimigos se convertam. Se na velha Deus esperava isso, na nova muito mais. Irmãos, Jonas queria usar a ira de Deus para destruir Nínive. Porque Jonas imaginou, se Deus ficar irado, a gente não vai fazer nada, Israel. Deus vai destruir eles. Jonas queria isso. Jonas queria usar Deus para destruir os inimigos de Israel. E eu sei que às vezes a gente tem um sentimento assim. Quem aqui já sofreu uma perseguição? Já mentiram ao seu respeito? Uma perseguição na família, no trabalho, foi injustiçado. Aí às vezes a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, Tu és o Deus de vingança. É a nossa vontade. Mas assim, irmãos, a gente tem que pedir: Senhor, me ajuda a amar os meus inimigos. E a oração que a gente tem que fazer para eles é que eles conheçam o meu Deus. E Jonas, ele preferia a morte. Irmão, Jonas tinha um coração de pedra. Mas a Bíblia diz que Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. E o Espírito Santo agora é que habita em nós. E aí, irmãos, tem vários acontecimentos aqui, eu vou resumir eu mesmo falando. Diz que Jonas pegou e ficou assim de fora da cidade, aí fez uma cabaninha para ele, né? Deve ter sido de madeira. Aí ele fez aquela cabaninha, acho que ele conseguiu botar ali uns galhos, alguma coisa, e ficou ali sentado, esperando o que Deus ia fazer, querendo morrer. Aí Deus pegou, eu até vi uma imagem na internet, eu queria até ter trazido. Deus fez nascer uma abororeira. A abororeira é aquelas plantas que são ramas, que elas sobem nos paus assim. Vocês sabem o que é, né? Aí eu não sei de que planta era, mas vamos imaginar um pé de abóbora aqui. E aí ela subiu naquela cabaninha e cobriu a cabaninha. E deve ter feito assim uma sombrinha boa, né? Na cabeça de Jonas. E aí diz que Deus fez isso para ele ficar com a cabecinha ali fria. Jonas, tu tá com raiva? Olha o que eu tô fazendo aqui pra ti. Aí eu achei engraçado que diz aqui: e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Diz que quando nasceu ele ficou tão feliz, ele: olha como Deus cuida de mim. Ai Deus, que coisa boa, tá nessa sombrinha. Ai, eu fui lá, preguei e tô aqui agora, feliz na minha sombrinha, né? Diz que ele ficou extremamente feliz. Gente, Jonas era uma figura, né? Tava muito feliz. Aí diz que passou a noite e Deus pegou e mandou um bichinho para ele, né, comer ali, eu acho que bem no pezinho da planta. Aí quando o sol começou a raiar, a planta secou. E diz que o sol começou a bater na cabeça de Jonas, gente. E Jonas, ele ficou assim: me mata, Deus, Senhor, que coisa terrível. Ele ficou assim, desolado. Aí Deus pega e fala assim: Jonas, tu tá com pena dessa bororeira. Tu tá com misericórdia dessa bororeira. E tu não quer que eu tenha misericórdia da grande cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda e ainda dos animais? Irmãos, a história acaba aqui. Eu não sei, né, depois disso, não sei, acho que Jonas se arrependeu, não sei.
Quando chegar no céu, a gente, Jonas, conta aí o resto da história. Mas acabou aqui. E assim, irmãos, Deus, eu acho muito bonito como Deus trabalha. Numa pequena história, Deus trabalhou a vida de Jonas, Deus alcançou os homens que estavam no barco, Deus salvou uma cidade de mais de 120 mil pessoas. E as histórias vão se entrelaçando. É assim que Deus faz, né? Então, a gente precisa se render a Deus. Eu acho que o que esse livro do profeta Jonas, resumindo, é: renda seus planos aos planos de Deus. Não seja orgulhoso, se humilhe, deixe Deus fazer as coisas do jeito dele. Tenha misericórdia dos seus inimigos, você não é melhor que eles. E deixa Deus te usar, porque uma só pessoa gera muitos frutos para Deus. Então, guarda essa palavra no seu coração. E sempre que as coisas não estiverem do jeito que vocês quiserem, ore a Deus, como Jonas orou no ventre daquele peixe. E peça ao Espírito Santo para não só te livrar da dificuldade, mas para converter o teu coração, o meu coração, aos planos dele. E vai ser muito melhor. A gente se chocar com Deus, irmãos, a gente vai perder. Então é melhor a gente se humilhar e dizer: sim, Senhor, faz a tua vontade. Amém? Então, glória a Deus. O mesmo Deus de Jonas é o nosso Deus. E Ele vai usar inúmeras coisas para nos ensinar. Deus é o Deus que nos ensina. Deus é o Deus de provisão, que move um grande peixe, que faz coisas tremendas. É o Deus que gera tempestades para nos aperfeiçoar. É o Deus do mar e da terra seca. É o nosso Deus em todo lugar. Amém? Vamos